Meu desejo é falar um pouco sobre esse encargo, sobre a função da lei. O irmão André começou no sábado passado, o irmão Luiz Fernando, está dando uma complementação, mas eu sinto necessidade de também deixar algumas coisas bem claras para que os irmãos possam perceber. Qual era o conceito que você tinha a respeito de lei? Não é? Antes do sábado passado, qual o conceito que você tinha de lei? Terminou, né? Lei não presta, não é assim? Lei só quer me condenar e tal. Então eu gostaria de ajudar a conduzir os irmãos passo a passo. A lei foi dada por Deus para expor o que nós somos. Se você não tem referência, tudo vale, não é verdade? Agora, eu acho que uma coisa está certa, você acha que outra coisa está certa, você não concorda comigo. Mas quem é que estabelece o padrão? É Deus. Não é você que estabelece, nem eu estabeleço. É Deus que estabelece o padrão. Foi dado também o exemplo do termômetro. E a gente sabe, tem que estar até 37 graus, não é isso? Se está acima, é febre. Mas se você não tem termômetro, você já teve a experiência de, hoje eu não estou sentindo muito bem, um pouquinho dor de cabeça, não é? Eu não sei se estou bem. Vou medir. Na hora que você mede, eu estou com febre. Então você sabe, estou mal. Então a lei de Deus vem expor a nós. Porque o homem acha que para ele é suficiente fazer o bem segundo o conceito dele. Mas não é assim. Nós temos que fazer as coisas segundo Deus, não é isso? E a lei foi dada por Deus. A lei é ruim? Não é, porque a lei foi dada por Deus. Quem promulga a lei, naquela lei está a natureza dele, tá certo? Deus, quando deu a lei, mostrou o padrão dele. E quando ele estabeleceu o padrão dele, o nosso padrão foi exposto. E aí foi dessa maneira que nós passamos a saber que nós somos pecadores. Não é verdade? A lei mostra que nós somos pecadores. Então, a função da lei é nos expor. Agora, sabe qual é o grande problema que nós temos? É que nós não nos sentimos tão pecadores. Nós não nos sentimos tão pecadores. É porque nós somos bons ou porque nós não conhecemos suficientemente a lei? O que vocês acham? Você é bom ou porque não conhece suficientemente a lei? Eu vou dizer uma coisa, queridos irmãos, queridas irmãs. A natureza pecaminosa é igual em todos nós. Não existe alguém com uma natureza pecaminosa melhor e outra pior. Existe? Não. A natureza pecaminosa é igual em todos nós. Você rouba? Eu não roubo. Eu gosto de dar o seguinte exemplo, quer ver? Você está na rua, você encontra uma carteira, tem R$500 dentro. O que você vai fazer? Oba, ganhei R$500. É isso? Você vai devolver, não é? Procurar o dono e devolver numa delegacia ou algum lugar. Você, correio, diz assim, está aqui, ó. Mas, essa é a situação normal. Mas você está desempregado, está faltando comida em casa, não tem gás, seu filho está doente, chorando, e você não tem dinheiro e encontra uma carteira com R$500. E agora?
E agora o que você faz? Hã? Deus ouviu minhas orações. É o que a gente sempre diz, né? Está vendo? Numa situação normal você não ficaria, mas agora você é tentado a ficar. E a tentação é grande, não é? Isso mostra que a nossa natureza tem essa questão de pegar coisa que não é nossa. A natureza pecaminosa nossa é igual a todos. Paulo, ele disse que ele era o principal dos pecadores. Ele pecava mais que todo mundo? Não. É porque ele conhecia mais do que todos a lei de Deus. Os irmãos estão compreendendo? Então eu tenho... E essa palavra hoje também foi falado sobre aquela mulher pecadora. Olha só a diferença da atitude de uma mulher que se via pecadora e de uma pessoa que não se via pecadora. Vocês notaram a diferença? Quando o Senhor Jesus lá, o que esse fariseu que não se via como um pecador fez para o Senhor? Nada. E que essa pecadora fez para o Senhor? Tudo. Porque ela viu o quanto ela foi perdoada. Querido irmão, querida irmã, o Senhor Jesus nos amou da mesma maneira, a todos nós. Não é? Ele amou mais a um ou outro? Não. Por quê? Então, a nossa reação para com ele, temos aqueles que amam muito e aqueles que amam pouco. Por quê? Se o Senhor nos amou com a mesma intensidade, a diferença está em quem foi muito perdoado, em quem foi pouco perdoado. O Senhor Jesus mesmo falou: quem ama mais? Querido irmão, querida irmã, quanto mais conhecemos a palavra de Deus, mais nós vemos quem nós somos e mais valor nós damos para a salvação de Deus. E a nossa atitude muda diante de Deus. Essa é a função da lei. Mas é lendo a Bíblia, tendo comunhão com o Senhor, conhecendo a palavra de Deus, que nós somos expostos, que Deus mostra a nossa condição. Eu quero fazer uma pergunta, querido irmão, querida irmã. Qual foi a última vez que você chorou diante de Deus, vendo os seus pecados? Quando me converti. Só? Depois você não chorou mais pelo que você é? Irmão Luiz Fernando falou, Paulo, no final de Romanos 7, diz: desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Daí ele falou, né? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, né? Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Isso, a partir de Romanos 7 e 8, existe 3 leis interiores e uma lei exterior. As 3 leis interiores, que é a lei que habita nos meus membros, que é a lei do pecado e da morte, que tipifica a vida de Satanás, a lei que habita em meus membros, de que eu quero, habita em minha mente, de que eu quero fazer o bem. Isso sou eu quero fazer o bem. Existe a lei do Espírito da vida,
que é a vida de Deus dentro de nós. E existe a lei de Deus fora de nós. Eu estou falando isso aqui porque, como o irmão citou muitas leis, nós temos que saber, são 3 leis interiores e uma lei exterior. Com a minha mente, eu quero fazer a lei de Deus, quero cumprir a lei de Deus. Mas a lei do Espírito, a lei do pecado e da morte, é uma lei que habita em meus membros, que me leva a pecar, me impede de fazer, de cumprir a lei de Deus, e me leva a fazer o que eu não quero. E aí nós temos a lei do Espírito da vida, que nos resgata, porque tem mais poder que a lei do pecado e da morte. Entende? Então essas 3 leis interiores não são leis de letra de tem que fazer isso, aquilo. Essas leis interiores são como princípios. Lei da gravidade. Lei da gravidade não é um decreto. Lei da gravidade é um princípio físico. Entende o sentido da lei? É um princípio. Então existem 3 princípios interiores e a lei de Deus que é exterior. Só para esclarecer um pouco, irmãos, porque como foi falado rapidamente, não deu tempo para explicar, nós queremos explicar isso para os irmãos. Mas nós estamos vivendo esses tempos finais. Querido irmão, querida irmã, você sente o peso do pecado ou não? Dos seus erros cometidos dia a dia. Isso é que nos leva a buscar o Senhor e desfrutar da libertação que o Senhor nos dá. Não adianta eu conhecer o Evangelho e não querer ser salvo. Não adianta eu saber da função da lei, se a lei não consegue me expor, porque eu não conheço a lei, porque eu não conheço a palavra de Deus. Irmãos, compreendem? Essa palavra do Evangelho é para ser aplicada em nossas vidas. Isso é para a nossa salvação. Eu fiz a seguinte pergunta: qual foi a última vez que você chorou diante de Deus pela sua condição? Quando nós ajudamos muitos irmãos em situação difícil, nós vimos irmãos chorarem, porque foram iluminados. Se Paulo via a sua condição e mostra a palavra para nós, é algo também que nós precisamos ter. Os irmãos compreendem? Nós estamos ajudando, essa é uma palavra para que o Evangelho seja real para as nossas vidas. Chorar não é porque não há salvação, é porque existe uma luz, um arrependimento. Existe um arrependimento, tá? Eu vou acrescentar alguma coisa a mais para ajudar os irmãos. Existe um arrependimento na letra. O que é o arrependimento na letra? Você sabe que errou, mas você não sente pesar por ter errado. Errei. Mas aquilo não pesa no seu interior. Existe o arrependimento que não vem da letra, é o arrependimento que vem da luz de Deus. E quando a luz de Deus expõe, você cai. Você cai, você tem pesar, você chora. Deus, pequei. Entende? Não é... Nós sempre falamos o seguinte, na oração: Senhor, perdoa os meus pecados. Agora,
Se Deus perguntasse para você, quais pecados você está pedindo perdão? Aí que você começa, deixa-me ver, tá bom? Você pediu, perdoa o meu pecado, mas você nem vê que pecou, nem sente que pecou. Os irmãos compreendem qual é o nosso problema? Porque nós não fomos expostos, nós não sabemos onde erramos. Quantas vezes você já, Senhor, perdoa os meus pecados? O Senhor diz assim, que pecados? Conta para mim. E você nem sabe, você falou, porque é religioso. Claro, tem pecados que nós não sabemos, que erramos inconscientemente, mas tem coisas que sabemos que erramos. Por exemplo, se numa situação determinada, minha com o Nélio e tudo, gritei para o Nélio, eu não devia gritar. Se para mim diz assim, essa coisinha pequena, eu não conheço a lei de Deus. Se eu ferir o irmão, a dor não sou eu que meço a dor, é o irmão que sabe a dor. Concorda comigo? Eu sou iluminado e pesa em mim e eu peço perdão. Correto? Eu fui iluminado. É diferente de que, se eu chego assim, Nélio, perdão, viu? Eu fiz uma coisa, perdão, tá? Logo vê, assim, está só falando da boca para fora. Não existe sentimento, não existe o pesar. Os irmãos compreendem a função da lei de Deus? É claro, a lei exige e condena, mas nós já vimos a graça que nos capacita, não é? Mas eu só estou dizendo, a graça somente virá se eu tiver um verdadeiro arrependimento. Se houver pesar e arrependimento no meu interior. Irmãos, a palavra para ser praticada, aplicada a nós, tem que ser subjetiva. Os irmãos estão compreendendo? Amém? Amém? Que o Senhor nos esclareça, que a gente realmente possa ir diante de Deus e dizer, Senhor, tem muitas coisas que eu não vejo em mim, vem expor, vem me iluminar. Me dá chance do arrependimento. Amém?